Bom dia a todos. Bom dia. Que bom estar aqui reunido novamente, né, gente? Olha, casa cada vez mais cheia, né? Que muito bom. Vamos começar aqui com os recados, apesar de estar passando, mas é sempre bom para ficar gravado para aquelas pessoas que vão nos estar acompanhando depois, né? Então, o primeiro recado aí, ó, o projeto Luz e Vida continua agora no dia 21 de fevereiro. Então, ó, já programem a data. No dia 21 de fevereiro tem aquele momento de conversa, aquele momento de pintura, de artesanato. Minha filha está louca para vir, né, filha? Né? Da outra vez não deu certo, porque ela tinha compromisso no dia de balé. Vamos ver se nessa vez nós estaremos presentes também. Então, tá aí. Anotem na agenda, dia 21 de fevereiro, às 14 às 16 horas. Ok? Vale a pena. É um momento de terapia, confraternização e relaxamento. Contamos com vocês. Ok? Próximo. Nós estamos aqui com o diálogo fraterno na casa, tá? Ele não tem um horário específico, não é isso? Tá? Para quem precisar, é só entrar em contato aí com o nosso WhatsApp, tá? Que está anotado aqui, e também tem nossos murais ali na frente, ok? Às terças-feiras, né? Terças-feiras. Então agora já está um dia definido, é isso? É de terça-feira. Então, nem eu estava sabendo. Porque antes a gente começou com só entrar em contato. Então, na terça-feira agora, mas entra em contato com o WhatsApp também para marcar, ok? Toda quinta-feira também, às 19h30, nós temos aí o livro, né, o estudo do Livro dos Espíritos, para aqueles que quiserem, né? É só aparecer aí na quinta-feira e colocar aí os estudos em dia. Vamos lembrar que o nosso segundo mandamento é exatamente esse, instruímos. Então, aproveitem, ok? E não podemos esquecer, né, das cestas, né? Essas cestas em conjunto com a União Espírita, lá a gente atende aí mais de 100 famílias lá na União, mais aqui também, mais de 100 famílias. Então, sempre tem a relação aí, é só trazer os alimentos aí no domingo, ou na quinta, ou na terça-feira, ok? Contamos com vocês. E não podemos esquecer também, aproveitando lá que eu já falei de instruídos, né? Da biblioteca, da nossa biblioteca, que está aí à disposição de vocês, dos livros, tem todo lá. Quem precisar, é só retirar, tá? E também pode colaborar, se tem algum livro em casa, também doando aí para casa. Será sempre bem-vindo. Muito bem, então agora vamos fazer a nossa prece de abertura. Então cada um da sua forma, se conecte com o alto. Pai amado, Deus de bondade e amor, elevamos nossos pensamentos a Ti para agradecer pela vida e por mais essa semana que passou sobre a Tua proteção. Obrigado, Senhor, pelas experiências que vivemos, pelos desafios que nos ajudaram a crescer, pelas alegrias que renovaram nossa esperança e também pelas dificuldades que nos ensinaram a confiar mais em Teu amparo. Pedimos aos bons espíritos, aos amigos espirituais desta casa e ao nosso Mestre Jesus, que envolva esse ambiente com paz, harmonia e luz. Que nossos corações estejam abertos para sentir, nossas mentes prontas para aprender e nossas intenções sempre voltadas para o bem. Abençoa, Senhor, o nosso irmão de caminhada, Alexandre Sene, para que seja amparado e inspirado pela espiritualidade e que suas palavras sejam claras, simples e consoladoras. Que assim seja. E agora a nossa prece cantada. Quanta luz nesse ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente.
quando a luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Que lindo. Alexandre, por favor. Bom dia a todos. Que Deus nos envolva nessa manhã para que a gente possa interagir com as energias do alto e também formar os nossos laços aqui de afinidade. Afinal de contas, vai chegar um dia que nós vamos ter consciência de sair do corpo físico à noite e trabalhar. E obviamente que ninguém trabalha sozinho. Então, nos laços de afinidade a gente acaba se encontrando e trabalhando juntos à noite, beneficiando tantos irmãos que necessitam, mas o mais importante é aprendendo a trabalhar, aprendendo as necessidades de cada um, aprendendo como o mundo espiritual se converte na luz que nós desconhecemos ainda aqui na Terra por insistirmos com as preocupações dela. O assunto de hoje é um assunto diferente do que a gente está acostumado a falar, porque quem me acompanha assim, geralmente eu falo de tema evangélico, total, né? E hoje o assunto é mais técnico, cooperação entre encarnados e desencarnados. Mas é um assunto interessante, porque quando a gente começa a refletir nisso, aí é assunto de horas, tá? É assunto de estudo, assunto de física, assunto de química, assunto de psicologia, mas obviamente que nós vamos tratar dentro do nosso tempo. E será que os espíritos, eles conseguem interferir na vida aqui na Terra? Essa foi uma questão que algumas religiões limitaram, né? A gente sabe que nós espíritas, principalmente nós, e nós unicamente temos regras para a mediunidade e a comunicação com os espíritos. Algumas outras doutrinas e religiões, elas também têm comunicação com o espírito, mas não têm regras. Dentro do Espiritismo, nós seguimos uma cartilha, né? O Livro dos Médiuns, com complementos, principalmente das obras do Chico Xavier, que vieram trazer ainda uma amplitude, um conhecimento um pouquinho maior sobre a relação energia, a interferência dos espíritos. Mas será que eles podem interferir na vida? Sim. Primeiro, jamais o nosso sistema solar ele estaria tão equilibrado se não fosse a interferência deles. Aliás, os espíritos conseguem manter mundos visíveis aos nossos olhos e invisíveis só com o pensamento. Porque eles chegaram num nível de evolução que para eles é possível. Para nós, infelizmente, não. Basta a gente ver um trabalho mediúnico que a gente participe, qualquer trabalho de meditação, que a gente começa até empolgado ali, meditando, né? De repente, depois de 3 minutos de longa meditação, nós já estamos pensando no que a gente vai comer na sequência, né? Nós estamos já ronca, a gente já começa a pensar, um carro lá fora incomoda pelo barulho. Se fosse depender da gente, o universo não existiria, né? A colisão já seria em 3 minutos de todos os planetas. Então, eles interferem. Nós temos uma outra interferência mais perto de nós, o clima. O clima do planeta é regido pelos espíritos. Inclusive pelos espíritos maus. Só que os maus, eles acreditam que eles têm algum poder sobre isso.
Os bons usam eles para fazer coisas que às vezes eles querem fazer de maldade e que eles acham que fizeram, mas quem está usando realmente eles são os bons. Então todo o clima do planeta ele é regido pelos espíritos. E isso é interessante porque veja que nós devassamos a ciência de uma forma generalizada, menos climatologia. Menos climatologia. Pode ver que está lá, previsão, não chove de forma alguma. E está escrito, acabou de aparecer e está chovendo em cima de você. Né? Então a gente ainda tem um domínio muito limitado sobre clima, porque existe um fator, além das leis naturais, que é a vontade. E essa vontade ainda nós humanos não conhecemos. Aliás, quanto das doenças, que nós estamos caminhando para resolver o problema das doenças físicas, mas que nesse caminho as doenças psicossomáticas vão se desvendando. E nós vamos descobrindo quanto que nós mesmos interferimos, normalmente 100%, nessas doenças que nós temos, porque nós criamos elas pelo pensamento. Então, os espíritos interferem de uma forma direta em tudo que acontece ao nosso redor. Mas, e a cooperação, uma coisa mais particular? Questão 459 do Livro dos Espíritos. Os espíritos podem nos influenciar no pensamento e nas ações? A resposta é categórica, sim. Muito mais do que vocês podem imaginar. Muitas das vezes, suas vidas são regidas exclusivamente por eles. Olha, tem existências aqui na Terra que ela é integralmente comandada por espíritos, com pouquíssimo da nossa própria ação, do nosso próprio pensamento. Veja que interessante. Então, quer dizer que o mundo espiritual interfere na nossa vida de uma forma muito direta. Nós conhecemos grande parte dessas interferências, principalmente nós espíritas, porque faz parte do nosso aprendizado e do nosso trabalho de auxiliar irmãos que estão no processo de obsessão. Enquanto as outras religiões tratam as obsessões como demônio e que você vai fazer uma expulsão desse demônio como se ele não fosse um parente nosso ou uma pessoa querida, nós, dentro do Espiritismo, a gente tem um outro tipo de encarar essa situação. Então, essa interferência nós conhecemos bem. Quantos dos nossos pensamentos, talvez todos, a gente tem um pensamento, mas de repente, dentro da nossa cabeça, tem um pensamento contrário. E a gente fica internamente com aquela ambiguidade de pensamento, duplicidade de pensamento. Dizem, da questão 459 para frente, que fala sobre a influência dos espíritos na nossa vida, um jeito de você diferenciar qual é o seu pensamento e o de um espírito, que não é muito concreto isso, não é muito certo, geralmente o primeiro pensamento é o seu. E aí depois vem a interferência. Mas veja que é vago. E tudo que é vago é porque é para ser assim. Deus já fez assim para justamente a gente não se perder pela fragilidade que nós temos, pela incerteza que nós temos ainda na nossa alma, por nós vacilarmos demais, por nós oscilarmos muito entre o bem e o mal. Então, para nos proteger, é por isso que o pensamento ele é vago, da interferência, nós não temos quase nada de informação da nossa vida anterior, com vagas lembranças nos sonhos, aqueles sonhos que insistem e que parece que a gente tem uma relação com aquilo, ou seja, não é realmente para ser explícito para nós, porque senão isso nos prejudicaria. Lembremos que nós estamos para Deus tal qual um animal de estimação está para nós. Então, o animal de estimação, a visão que ele tem mais ou menos da gente é que nós somos deuses. A visão que nós temos de Deus é essa relação mais ou menos, tá? De uma forma bem grosseira. Então, nós não temos a compreensão dele. Assim como os animais não têm a compreensão de tudo que a gente quer fazer para eles. Tem coisas que a gente não quer que eles façam ali ou ali, porque prejudica ele mesmo. Seria prejudicial para ele. Veja a minha cachorra, que agora já deixou a gente nesse planeta. Ela era louca por chocolate. Mas não pode comer chocolate. Mas se caísse um pedaço no chão, ela já sabia que a gente ia tirar, então ela era ninja, né? Ela voava em cima daquele chocolate e engolia. Mas aquilo faz mal para o cachorro, né? Então ela não compreende. Então a gente limitava o acesso ao chocolate. Mesmo que ela sentisse, ela ficava doida para comer aquele chocolate, mas não podia, porque ela não compreende. Nós não compreendemos um monte de coisa. Então, a nossa vida, muitas vezes, é regida pelos espíritos. E nós conhecemos essas relações dentro da obsessão, da influência direta, bem como a obsessão meio indireta, que fica sugestionando a gente. Nós conhecemos bem.
Nós conhecemos várias das manifestações mediúnicas, que é a relação com o plano espiritual, né? Mediunidade, por definição, é um fenômeno natural de comunicação entre os encarnados e desencarnados. Então, o animal não tem mediunidade, ele enxerga, ele vê, mas só que ele não consegue comunicar. Então, para ser mediunidade, tem que ter comunicação. Então, a mediunidade, nós conhecemos vários dos fenômenos delas, dos tipos de mediunidade, que nem sempre são cooperação, mas que ocorrem. Materialização, muitas vezes, apesar de a gente não enxergar como um fenômeno de cooperação, e que está ligado a espíritos inferiores, mas os superiores muitas vezes usam esses inferiores para chamar a atenção, para a gente orar por alguma entidade que está precisando, e por isso que é permitido um copo cair, um barulho estalido em algum lugar, qualquer coisa desse tipo, né? Óbvio que a gente tem que ter sempre o bom senso, né? As coisas estalam mesmo, né? Nosso joelho estala também. Então, não é tudo espírito. A gente vai ficando crocante quando envelhece, né? Cada mexida... Eu falo isso porque uma vez no centro espírita à noite, estava escuro, e tinha um médium concentradíssimo e fazendo um barulho lá no fundo, né? Era janela, tinha uma frestinha aberta e o vento fazia ela bater. E ele estava impressionadíssimo com aquilo, como se fosse um fenômeno espiritual, de ruído. E eu, percebendo a agitação dele, eu cheguei no ouvido dele para falar se estava tudo bem. Ele levou um susto que ele caiu com a cadeira para trás, acabou com o nosso trabalho mediúnico. Você vê então que a gente vai ficando impressionado, né? E às vezes a gente acaba saindo do nosso próprio centro. Mas nós conhecemos então bastante dessas relações do mundo espiritual com a gente. Mas e cooperação? Nós vamos falar em duas vias, tá? Cooperação dos desencarnados para conosco e depois, no fim, de nós para com eles. Porque também existe, tá? Por mais que nós sejamos frágeis, com pouco conhecimento, instáveis, imaturos, nós ainda assim, nesses minutos de consciência nossa, nós conseguimos auxiliar. E algumas vezes nós auxiliamos sem saber, tá? Mas dos desencarnados para com os encarnados, nós temos vários meios de cooperação. Aliás, de novo, voltando, eles muitas vezes regem as nossas vidas, com intenções, tá? Então, agora é fácil de compreender, porque nós estamos em processo de evolução aqui na Terra durante muitos séculos. Alguns dos nossos entes queridos lá do passado, ou não queridos, mas que o ódio também é uma forma de amor, só que é o amor doente, né? Porque veja, a pessoa que a gente ama, a gente pensa muito nela, mas a pessoa que a gente não gosta, a gente pensa muito mais, né? A pessoa que a gente não gosta, ela não sai da nossa mente. Então você vê, é mais ou menos parecido, só que para um a gente quer estar junto, quer rir das coisas, e o outro a gente quer atropelar, passar a perna. Só que ambos são um amor, só que um é amor doente. E um dia esse ódio obrigatoriamente vai virar amor, quer queiramos ou não. Porque o nosso processo de evolução é o processo final. A cerejinha do bolo, amar os inimigos. Essa é a cereja do bolo. Não saireis daí até que o último pinguinho no J seja colocado. Qual é o último pinguinho no J? Amar os inimigos. Uma pessoa que consegue, de verdade, amar o desafeto, ele ama qualquer pessoa. Ele já chegou no grau máximo de compreensão do que é o amor. E desenvolveu uma coisa que nós ainda não compreendemos muito bem, que é a misericórdia, que é a piedade. Você olhar para a pessoa que te espezinha, que te maltrata, que te prejudica, olhar para ela e ficar com dó dela, com pena. E sofrer por isso, e por esse sofrimento, você acaba praticando bem com ela para tentar amenizar o impacto que ela mesma causa nela. Mesmo ela estando espezinhando você, te maltratando. Bom, o máximo exemplo que nós temos disso é uma mãe, né? É o amor máximo que nós conhecemos aqui na Terra, que é imperfeito. Eu falo que é imperfeito porque a mãe é capaz de amar o filho, realmente. É o maior amor que a gente conhece, mas não é capaz de amar o filho do vizinho. Porque o filho do vizinho não presta. E aí ela não quer que ele seja uma má influência para o filho dela. Então veja que não é perfeito ainda, né? Mas é o melhor amor que nós conhecemos. Então, da mãe para com o filho, você vê quantos filhos espezinham, maltratam, são mal educados com a mãe, e ela está lá invariável. Ele está lá preso e ela vai visitar. Quem que vai visitar o filho? É a mãe. Você não vê outra pessoa visitando o filho. Quem visita é a mãe. E sofre, e se ele está lá, ela sabe que ele está lá cumprindo uma sentença. Mas se ele está sendo maltratado, ela sofre por esse maltrato. Então, o dia que nós compreendermos sobre esse amor incondicional, aí nós cumprimos a nossa etapa. Então,
aqueles que vinham com a gente lá de séculos atrás, que compreenderam isso, saíram da Terra, continuaram a evolução deles em outros orbes, né, que faz parte do nosso processo evolutivo. Só que eles nunca desconectam da gente, porque amam de verdade. Se a gente era um desafeto e eles aprenderam finalmente a amar o inimigo, agora o amor é verdadeiro. Então ele sabe que nós ficamos, ele foi, mas ele ainda não está pleno, porque nós ainda estamos aqui. Então, obviamente, que eles acabam sempre, de alguma forma, estando muito próximo, seja pelo pensamento ou até uma encarnação que eles não cumpriram para ficar no plano espiritual ajudando a gente, de uma forma direta ou indireta. A famosa intercessão, né? Os católicos, eles pedem muito por Maria, né? Para Maria interceder. Porque os católicos acreditam que existe uma lei, né, a lei de ação e reação, eles têm uma compreensão mais ou menos sobre essa lei de ação e reação. Eu falo mais ou menos porque essa lei é invariável, né? E dentro da doutrina da religião deles, ainda se você comungar, e se você tomar a hóstia, você vai eliminando algum dos seus pecados. E que na verdade nós espíritos sabemos que não. Você só elimina o pecado quando você limpa ele mesmo, né? Quando você resgata esse pecado. Mas assim, por ter essa ideia, eles acreditam que Maria, por exemplo, ela sempre desconsidera todas as regras de Deus. E aí, quando você pede por ela vai e pede, por favor, faz isso por ele, eu estou pedindo. Então, intercessão. Esses parentes nossos do passado, eles toda hora, pelos créditos que eles têm, pelos bônus que eles têm, pela índole deles, eles pedem intercessão em momentos muito derradeiros, tá? Então, eles, quando o negócio está descambando para o precipício, eles pedem intercessão, nem que seja para aconselhar mais próximo, onde nós sentiríamos a presença deles e de repente a gente é sensibilizado de alguma forma. Para alguns a pessoa encara e fala, nossa, Jesus apareceu para mim, eu tive um sonho com a Virgem Maria. Não importa, era o ser querido que ele não liga de não ter reconhecido ele. Quantos sonhos que nós temos que a gente sabe que estava do lado de uma pessoa muito querida, mas não vê o rosto. Não sabe quem é. Fala, nossa, é uma pessoa que eu gosto, eu gostei de estar do lado dela. Ele vai ficar ofendido com a gente porque a gente não reconheceu ele? Claro que não, ele sabe que a lei é essa realmente. Tem que ser tudo meio vago. Mas ele fica feliz da gente ter estado bem do lado dele. Não tem coisa melhor no mundo do que a gente finalmente aprender a ter piedade, a misericórdia, e aquela pessoa que causou muito mal para a gente, é a gente que ela vem recorrer quando ela está aí na maior dificuldade. Quantos casos pessoais e da literatura que a gente vê a pessoa no leito da morte, nos momentos finais, e ela pedindo perdão, mas o perdão de soluço para aquela pessoa que ela prejudicou muito, porque a pessoa nunca saiu do lado dela, mesmo sendo prejudicado, sempre esteve do lado dela. Conheço muitas histórias assim. E ali a gente sabe que o perdão foi extremamente verdadeiro. Primeiro é daquela pessoa que optou por não sair do lado dela, mesmo sofrendo. Porque ela já perdoou já desde o início, ela estava do lado dela. Segundo, a outra que, mesmo a pessoa estando do lado dela, continuou maltratando. E de repente ela enxerga, fala, olha, eu estou no meu momento final. E quem está do meu lado? A pessoa que eu mais maltratei. Aí é um momento que dói. E é um momento que pode vir o arrependimento de verdade. É óbvio que aquela pessoa que partiu, ela virou o aliado máximo. Veja, o Divaldo Pereira Franco, perseguido por entidades durante 40 anos da vida dele. Quando ele acolhe uma criança que foi deixada na porta dele, que estava cheia de formiga num biguinho lá, comendo um biguinho, e que ele pega a criança lá dentro de uma caixa de sapato, e não só acolhe para o orfanato dele, mas ele fala, você, não só eu vou te acolher, como eu vou dar o meu sobrenome para você. O espírito que perseguia ele, ali estava um parente querido dele. E ele reconheceu que era o parente. Naquele instante ele apareceu para o Divaldo Pereira Franco e perdoou o Divaldo. Eu te perdoo porque você hoje acolheu um parente que eu amo muito. E eu estava sofrendo por causa dele. E agora você fez o bem para ele. Perdoou naquele instante. Daquele momento para frente, a hora que ele se reequilibrou, ele passa a ser um colaborador fiel de Divaldo Pereira Franco. Fiel. Quando nós conquistamos amizades de verdade, pessoas que nos amam de verdade, elas nos defendem em qualquer situação, não na nossa frente. Defende até quando a gente não está presente. Veja, André Luiz, da série que começa com o Nosso Lar, né, que são vários livros, ele não era uma pessoa que praticava muito a caridade, mas ele atendeu mais de 1.500 pessoas gratuitamente, não porque ele quisesse, mas porque a secretária dele ia encaixando pessoa de graça.
E ele sempre falava, de novo você pôs. Mas ele não foi contra. Ele foi permitindo, né? Deixava ela fazer, mas não era do impulso dele. Olha, quando ele estava no plano espiritual, 8 anos sofrendo lá nas regiões umbralinas, por causa que foi como suicida, apesar de não ser diretamente, né? E sofrendo, todas as vezes que ele tinha um alívio, depois ele vem descobrir que eram das 1.500, 15 pessoas rezavam para ele constantemente. Então sobra muito pouco, né? De quem te auxilia. É bom fazer bastante para sobrar uns 15. Mas toda vez que ele tinha a materialização de uma poça d'água para ele beber, umas folhinhas de uma planta para ele comer, era a oração de alguém. Uma oração sincera. E desses 15 dos 1.500 que ele ajudou. 15 dos 1.500. Obviamente que dentre esses 15 tinha a mãe dele, que era a intercessão, né? A intercessão constante, porque era o espírito mais iluminado. Então, mas 14 pessoas que ele ajudou das 1.500 que estavam lá rezando com fervor, com amor, com lembrança boa dele, né? Pelo bem que ele fez. E bastou ele atender uma vez a pessoa de graça para ela passar a amar ele daquela forma. Quantas pessoas tocam a nossa campainha e que se a gente mesmo não quer dar nada, mas que a gente tratasse como humano, a gente ganharia um amigo para toda a eternidade. Quantas vezes a gente fez uma coisinha boba assim, pegou uma roupa nossa que nem estava lá parada, deu uma pessoa, ela ficou tão grata que ela nunca mais parou de pensar na gente com amor por aquele ato. Quantas pessoas fazem isso? Né? Então, a intercessão é um dos meios de cooperação dos desencarnados para com os encarnados. Mas nós temos outras. A intuição, por exemplo. Essa é a mediunidade que 100% dos humanos têm, tá? Todo mundo tem a intuição, todos. Alguns ela não é muito ativa porque a cabeça fica tão presa no mundo material que não consegue estabelecer a conexão com o alto. Mas conforme a gente vai exercitando e tendo aqueles momentos de realmente eu não estou preocupado com as coisas materiais, e por isso que os trabalhos mediúnicos, as reuniões como essa, que a gente deixa o problema lá para fora, isso tudo favorece a gente de ter aqueles minutos de desenvolvimento de intuição. O trabalho mediúnico ele é melhor, porque a gente fica anos lá, você tende a ficar concentrado, e aí você acaba desenvolvendo mais, né? Mas cada qual procura o seu. Tem gente que faz meditação para isso, né? Mas aqueles momentos que a gente desconecta do mundo físico e conecta de verdade com o mundo espiritual, a intuição aflora mais facilmente. E o que vem pela intuição? Conselhos. Conselhos. Eles vêm o tempo todo, tá? Porque o mundo inferior, eles interferem na gente quando a gente está na vibração deles. Então, quando eu estou muito preocupado ou muito com raiva, o canal com o mundo inferior se estabelece perfeito. Aí a minha mente é invadida por ideias deles. Quando eu estou com um ciúme doentio ou uma inveja que me corrói, tudo isso abre o canal direto para a inferioridade. Quando eu entorpeci os meus sentidos com os vícios, seja ele tabagismo, alcoolismo, drogadição, o que seja, a própria sexolatria, a alimentação em excesso, quando eu entupo os meus canais de equilíbrio com diversos meios de vício, também eu faço uma conexão direta com aqueles que têm o mesmo vício. E que aí, esse é o perigoso, porque mesmo quando eu não estou com vontade, eu tenho 16 que estão com vontade. E eles ficam na nossa cabeça. Vai lá, mais um pouquinho, come mais, usa mais, e fica aquele constante. Essa é uma influência negativa ruim e perigosa, porque a gente é difícil de desestabelecer essa conexão. Ela praticamente passa a ser um sustentáculo da nossa existência. E aí a gente acaba se distanciando dos conselhos das outras pessoas. Mas quando a gente eleva o pensamento e está fora das coisas materiais, é a intuição. E aí só vem conselho bom. Não tem acesso para conselho ruim. Então, quanto mais a gente exercita isso, mais a gente está sempre tendo aquela boa intuição para a gente poder, às vezes, tomar decisões importantes. Uma outra que somente os artistas e cientistas usam muito é a inspiração. A inspiração também, às vezes a pessoa fala, nossa, mas como que eu resolvo isso? Ela conecta de uma tal forma com aquele trabalho que ela está tendo, que aí vem uma ideia. Ela fala, nossa, que boa ideia eu tive. Não. Aliás, quase zero do que a gente faz na ciência, na arte, é nosso. Quase 0%. É muito pouco. O próprio Livro dos Espíritos fala, às vezes a gente tem alguma ideia. Às vezes, tá? Mas por que a gente não tem ainda? O centro de força, que os indianos chamam de chakras, né? Que são 7 principais, e depois tem vários periféricos, os centros de forças, nós ainda não temos eles muito bem desenvolvidos.
E o último, que é o genésico, o que é ligado à sexualidade, nós ainda usamos ele quase que 100% para a sexualidade. No futuro, quando ele estiver mais evoluído, esse centro é o centro da criatividade. Então vai chegar um dia que a gente conecta ele com o cérebro. Então ele faz uma conexão. É como se dobrasse um papel e ele conecta. Aí sim, nós vamos ter criatividade de verdade. Hoje é praticamente a inspiração, a intuição é que traz as ideias do alto. A gente não consegue criar muitas coisas. Então, por exemplo, eu sou cientista. A minha profissão, o meu trabalho é trabalhar com ciência. O quanto eu avanço, tem muita coisa da minha ciência que eu não teria condições nenhuma de fazer aquilo, nenhuma. Só que a minha missão nessa vida não é com o espiritismo. A minha missão é com a ciência. Então ela está em primeiro lugar. Os avanços todos que nós tivemos hoje na parte de não usar inseticida para controlar pragas, vem desse campo que eu atuo atualmente. E são ideias que eu não sei de onde vieram essas ideias, mas que, a hora que foi para campo, estava lá, era aquilo, não precisava de inseticida. E mudou completamente. O Brasil hoje é líder disso. Mudou completamente. Óbvio que eu não atribuo isso a mim, óbvio, mas eu imagino que eu seja um canal. Eu imagino que eu seja alguém que poderia passar essa informação. Pela minha capacidade de me concentrar e dedicar a uma coisa sem ficar desistindo. Por exemplo, às vezes a gente começa um curso de inglês, tá lá, fez um ano, enjoa e para. Vai num trabalho mediúnico, trabalha, não vai com a cara de uma pessoa, não vai mais ao trabalho mediúnico. E não dá sequência. Mas as conquistas que nós temos para a gente se tornar melhor é só na sequência, só na rotina. Uma pessoa que ganha uma medalha olímpica, ele não ganhou porque ontem ele resolveu dar 3 pulinhos lá e ganhou a medalha olímpica. Né? Ele estava fazendo aquele mesmo passo, aquele mesmo golpe, aquele mesmo caminho por anos a fio, anos. A só rotina que dá a especialidade para a gente, só. E na rotina é que a gente cria as conexões. Sem rotina a gente não cria conexão. Às vezes a gente fala, nossa, eu não gosto de fazer a mesma coisa sempre. Sim, mas existe forma de você fazer coisas diferentes dentro da mesma coisa. Basta ser criativo. Mas aquele caminho que você trilha, ele precisa ser contínuo, senão a gente não consegue. Não consegue. Veja, a missão de ser pai e mãe, é uma missão que você tem um caminho contínuo. Se você se dedica àquilo com dedicação, você colhe frutos daquilo lá. Você consegue interferir de forma bem direta na personalidade dos próprios filhos. Mas se começou a missão de paternidade e maternidade, e já está lá, mas eu perdi minha chance de viajar, eu não tenho mais contato com os amigos, eu não consigo dormir, realmente você não consegue se conectar com aquele trabalho de uma forma ativa. E aí, obviamente, que aqueles filhos vão absorvendo coisas que não são dos pais. E depois fica difícil a relação, porque eles não absorveram daquele momento que tinha curto para absorver de pais, que é do 0 até os 7 anos, que é a esponja máxima, né? E do 7 até o 14, uma esponja menos máxima. Dos 14 em diante, esqueça, só tem uma opção, ser amigo dele. Não tem mais a opção de querer ser pai ou mãe, porque ele já recuperou a personalidade do passado. E aí, se eu for aquela pessoa que fica muito insistente, eu perco ele, né? Eu fico muito ali pegando no pé demais. Ali dali para frente é a cabeça dele mesmo. Ele já recuperou a cabeça do passado. Né? E isso é que a gente não compreende muitas vezes. Passa ali do 0 aos 7 anos chorando porque não perdeu a liberdade e depois quer recuperar a criação com o filho na época que já não é mais adequada, que ele já não é mais receptivo. Então, é por isso que nós temos muito a depressão pós-parto. A depressão pós-parto você encara, primeiro, na maioria das vezes, um desafeto que encarnou ali. Na maioria das vezes, um desafeto. A depressão pós-parto é a leitura bem absoluta de que eu tenho um desafeto que veio. E também uma pitada de perdi minha liberdade. Perdi a possibilidade de viajar, perdi a possibilidade de fazer isso, aquilo, de dormir. Então, quando a pessoa não encara uma missão que ela tem, ela depois sofre consequência, né? Se eu vim para trabalhar com a ciência, como no meu caso, e eu não tivesse trabalhado com a ciência, a minha colheita seria de frustração. Eu, pelo menos por enquanto, eu estou trabalhando. Eu já estou indo para os 60 anos e ainda estou. Então, eu acho que não vai dar mais tempo de eu não trabalhar. Já não tem mais jeito de falhar nessa parte. Agora, quando eu chegar no plano espiritual, provavelmente eu vou ver, mas podia ter feito mais. E eu vi que eu não fiz, por bobeiras humanas, né? Então, veja, intercessão, inspiração e intuição são 3 formas de cooperação que a espiritualidade tem com a gente direta. A intercessão é uma acréscimo de misericórdia que nós temos, né? Porque eu estou indo por um caminho por decisão minha, ladeira abaixo, e aí alguém que ama muita gente fala, por favor, deixa eu interferir para que o tombo não seja tão grande. E aí vem e segura a gente está caindo, mas segura. Então a gente não bate a cara, pelo menos, no chão.
alguém segurou, ou impede da gente continuar o precipício abaixo. E mãe, pai de outras vidas são doidos para fazer isso com a gente, né? Mesmo dessa, quando tinha uma ligação muito forte, são espíritos mais esclarecidos, se eles partiram, eles não desconectam. E eles vão estar em vários momentos. Você sente o cheiro do pai ou a mãe chegando dentro da casa. Você sabe que na hora que você está lá triste, meio chorando, sabe aquela cena típica de banheiro de filme? Que você encosta na parede, assim, no azulejo e vem descendo e chorando até chegar no chão? Antes de você chegar no chão, você sente o perfume da mãe ou do pai chegando ali no banheiro. E aí você já saiu para todas as partes. Você fala, nossa, tá aqui. Com coisa que eles olham isso, né? Não estão nem olhando para essa parte. E com coisa que pai e mãe ligam para eles, viram tantas vezes, né? Mas nós temos todos esses canais de cooperação que nós temos à disposição. Estão aí para a nossa disposição. É lógico que nós temos outros mais extremos. Por exemplo, a Gênesis. Quem nunca leu O Bairro dos Estranhos, vale a pena ler, porque ele tem uma narração de um agênere. Chegou um momento tão importante, a pessoa estava na miséria, na rua, mendicando, e não tinha mais caminho para seguir, e aí um espírito se materializa e convive com ele durante uns 2, 3 dias ali, mas dando instruções de local para ele ir, para onde pegar, conseguir trabalho, para sobreviver aquele momento, comida, e depois nunca mais viu. Todos nós, sem exceção, a literatura espírita fala, nós tivemos contato com um agênere pelo menos uma vez na nossa vida. Um espírito que se materializou, se eu tocar nele, ele é tocável, é tangível, está ali, mas ele só uma materialização para poder ajudar de forma direta. Óbvio que precisa de um médium na proximidade para doar ectoplasma. Óbvio que precisa disso. E esse médium tem que estar meio adormecido, meio fora de si, porque é um gasto de energia muito grande. Mas ocorre, tá? Então a gente tem casos de agêneres que vêm em situações muito críticas da nossa vida, passa para dar um conselho, sentado lá no ponto de ônibus, estou lá triste, já indo para um caminho perigoso do meu pensamento, a pessoa senta do lado, dá um conselho do nada e nunca mais eu vejo ela. É lógico que a espiritualidade pode usar de intuição de uma pessoa do meu lado para falar isso, mas a intuição, ela tem um problema, ela vem cheia de ruídos. Vem com os próprios conceitos, os pré-conceitos da pessoa. Então pode interferir. Um agênere não, vem exatamente como deveria vir aquela informação. E tem situações que tem que ser basicamente essa informação direta. É óbvio que também tem materialização de voz. Quantas vezes a gente está acordando e parece que alguém falou, a gente até assusta, porque na hora que eu estou acordando, alguém falou. E falou uma frase assim, que eu acordei com aquela frase. Né? Às vezes eu lembro uma vez que eu saí do ônibus. É uma bobeirinha, mas acontecia. Naquela época eu estava muito envolvido com um trabalho mediúnico. Eu saí do ônibus e ia atravessar uma rua e eu ouvi uma voz assim, como berrando aqui no meu ouvido, corre. Eu falei, não vou correr, parece um louco. Aí eu não corri. Um carro veio de lá, de maldade mesmo, tinha uma poça d'água, ele veio e me deu um banho. Eu falei, olha, mas eu tinha escutado o corre. E se eu tivesse corrido, eu saía da poça, mas eu não dei atenção para o corre. Então, mas você vê, às vezes é uma voz, mas para a voz você tem que estar com a intuição mais aguçada, que é uma intuição, mas o agênere é uma materialização. Então, veja que às vezes também a própria materialização de uma flor num ambiente para poder te trazer um choque, e você, daqui para frente vai ter que mudar alguma coisa. Quantas coisas acontecem assim, tá? Então, nós temos vários modos da cooperação do plano espiritual. Eles podem agir na nossa mente, nas nossas ações, mais do que a gente imagina. Às vezes, regem as nossas vidas. Então, isso nós temos que ter certeza que em todos os ambientes que nós estamos, tem espíritos. Tudo que nós estamos fazendo, eles estão vendo. Tá? Tudo sem exceção. Isso é bom porque também traz um certo controle para a gente, né? Para a gente poder também começar o pensamento está lá, mas às vezes a gente impede as ações. A gente começa a bloquear elas. Agora, e nós podemos colaborar com os espíritos? Também, nós podemos. Nós temos 2 meios aí muito fortes. Um deles, o próprio trabalho mediúnico. Os espíritos não conseguem auxiliar os próprios espíritos no plano espiritual? Sim, mas dá muito mais trabalho. Se eles usam de alguém que tem energia animal e que os espíritos mais primitivos, os mais atrasados, os inferiores, eles enxergam mais material, então eu acabo sendo muito melhor instrumento do que eles próprios. Porque eles, quando eles acendem a luz para falar com eles, a luz própria, eles saem correndo. Agora, se ele vem de alguém que está recebendo intuição, falando para eles, o alto falando por nós, é muito mais interessante, porque eles enxergam, eles preferem o plano físico, são materiais ainda, né? Mesmo tendo perdido o corpo.
Então, os trabalhos mediúnicos, eles aceleram esse processo de auxílio. A espiritualidade faria isso, mas com a nossa ajuda, primeiro, nós estamos aprendendo a praticar a caridade, e segundo, nós estamos acelerando o processo. Então, aí também é bem interessante. Mas nós temos uma outra cooperação, a oração, né, que nós já mencionamos logo no início. As pessoas que a gente mais sabe que pode estar sofrendo, as que mais merecem nossa oração, porque aqueles que nós amamos, nós já estamos juntos. É a parábola do filho pródigo. Quando o filho volta e o outro que estava junto com ele, ele fala, pai, não é justo. Ele saiu, gastou todo o dinheiro, agora que ele volta, o senhor faz uma festa que o senhor nunca fez para mim, o senhor dá um anel para ele que o senhor nunca deu para mim, eu estive sempre com o senhor, agora ele não. Por que ele está recebendo isso e eu nunca tive? E o pai fala, meu filho, você esteve sempre comigo, tudo que é meu é seu. O nosso é compartilhado. Agora o seu irmão não tem nada. O que o pai gostaria? Ele gostaria que o filho ajudasse ele nessa missão. Óbvio, os dois amassem muito aquele filho que saiu de casa. Mas esse é um dos padecimentos dos pais, né? Às vezes eles têm um filho que eles dedicam mais porque é o mais problemático. E os outros filhos ficam revoltados, chateados, e é egoísmo puro dos outros filhos, que o pai sabe qual que é o que precisa mais, que é o mais, que dá mais trabalho. Esse é o que precisa. Então, a nossa oração, ela tem que ser muito mais intensa para os que sofrem, para os criminosos, para aqueles que saíram com mágoas da terra, que nos prejudicaram, porque é eles que precisam de materializações de uma folhinha de alface, de uma pocinha d'água, para eles, no momento que eles estiverem menos sofrendo, a hora que eles estão tomando essa água e aliviando, eles podem se arrepender. Agora, no sofrimento é muito difícil eles se arrependerem, mas nesse momento de alívio pode vir um arrependimento, e nós colaboramos de forma direta. Então, essa cooperação nossa, por meio da oração, é valiosíssima. Ao invés de a gente jogar uma carga pior ainda para aquele que é criminoso, a gente deveria rezar por ele, porque ele vai ter que assumir as consequências do ato dele. E se a gente pudesse ajudar ele a amenizar um pouco isso e ele tomar consciência logo, seria muito melhor. Nosso mundo não está desconectado com o mundo espiritual. A nossa vida interage de todas as formas, mesmo porque hoje nós estamos aqui, amanhã nós vamos estar lá. E somos as mesmas pessoas. Os nossos defeitos hoje, lá no plano espiritual, é 10, 100 vezes maior. Então dá para imaginar o porquê que alguns ficam tão bitolados. O ciumento daqui hoje desencarna, ele fica muito mais ciumento no plano espiritual. O invejoso daqui desencarna, ele fica muito mais invejoso. Porque ele já não tem mais o corpo que limita. Nós estamos encarnados hoje, eu posso querer viver 24 horas de ciúme, mas meu corpo não me permite. Tem uma hora que eu tenho que ir no banheiro, tem hora que eu tenho que tomar banho, tem hora que eu preciso dormir. Dormir ainda eu posso sair do corpo e atazanar a vida da outra pessoa, né? Mas eu mordo uma língua, eu tenho que preocupar com a dor da língua. Nós temos um monte de limitação, no plano espiritual não tem nenhuma. A pessoa é 24 horas ciumenta, 24 horas invejosa. Então, nós temos que compreender isso. Tanto é verdade, perceba no envelhecimento. Quando nós vamos envelhecendo, a partir dos 30 anos a gente já começa a desconectar com o plano físico já. Então, já começa a desconectar a digestão, a parte sexual, que são os centros de força de baixo. Daqui para cima só desconecta nos 10 últimos dias de vida, tá? Então começa a desconectar aqui, você já começa a ver a tia Carochinha, que já morreu faz 30 anos, já começa a falar, olha, eu tô vendo a tia Carochinha, nossa, tô vendo o tio João, já pode saber que tá indo embora. Já está desconectando. Ou está muito doente e está por um fio, como a gente fala, né? Que depois pode se restabelecer. Mas normalmente se a pessoa já está mesmo, parecendo que vai desencarnar, ela já está mesmo. Esses centros de força daqui desconectam nos 10 últimos dias. Quando a gente vai envelhecendo, nós vamos desconectando os 3 de baixo. E aí a circulação fica ruim, a digestão e a sexualidade. Fato. Mas o fato de a gente estar desconectando, a gente fica cada vez mais para o lado de lá do que de cá. Então, se eu sou uma pessoa que sou birrenta, eu vou ficando mais birrento. Se eu brigo por qualquer coisa até os 30 anos, até os 60, 70, se eu nunca controlei isso, eu começo a brigar muito mais. Né? E aí, então, a gente vai envelhecendo e vai se tornando espírito. Então, a gente vai piorando nas características que nós nunca corrigimos. Por outro lado, se a gente era amor, esse amor ele é constante, ele não é invariável, né? Mas se a gente é defeito, o defeito começa com controle e depois vem piorando no decorrer do tempo. E é bom porque o envelhecimento, a gente pode ser super orgulhoso, mas o envelhecimento barra a gente quanto ao orgulho. Eu não tenho outra opção.
eu vou depender de alguém para fazer alguma coisa, né? Eu posso querer fazer tudo sozinho, mas minha visão que era assim, agora ela é só assim, né? Eu perdi essa visão daqui, né? Então eu perdi a capacidade de saber qual a distância verdadeira de um ponto para outro, né? Eu lembro uma amiga minha que ela fez 50 anos, mas sempre foi de pular morro, fazer espeleologia, ou seja, explorar caverna. E ela um dia pulando de um monundum para outro do meu lado, ela não calculou direito, levou um tombaço, mas fez um machucado. Aí ela falou, eu acho que cheguei na idade. E nós chegamos, né? Então, a nossa vida de cooperação com o mundo espiritual, na verdade, está se cooperando. É o desenvolvimento da fraternidade. Onde hoje eu coopero aqui, mas um dia eu vou compreender de cooperar aqui, lá e de lá para cá e vice-versa. Nós vamos ficar sempre nesse meio. Aqui é lotado de espírito, tem muito mais espírito aqui do que a gente encarnado. Muito mais. Os do fundo são os que não têm mais consciência de si, os ovoides, que a gente chama, né? Perderam a vontade de viver e queria aniquilar a própria alma. Mas qual a vantagem deles estarem ali? Eles não podem pôr perto da gente, que interfere muito na nossa psicosfera. Mas eles estão lá porque o fato de vocês terem vindo num domingo às 9 horas da manhã aqui, essa disposição dá um pouco de disposição para eles. Eles têm um exemplo, começa a acordar um pouco com a realidade, fala, eles estão batalhando e eu não estou. E aí eles começam a querer modificar. Sempre de cada 10 reuniões como essa nossa, um ovoide desaparece de lá. Ele já vai para o processo de recuperação de corpo para a encarnação emergencial. Nasce todo deformado, mas pelo menos ele tem a possibilidade de vir formando o corpo de novo. E aí mais umas 2, 3 vidas ele está com o corpo perfeito. Mas começou onde? Dessa boa vontade nossa aqui. Da gente ter reunido às vezes até sem muita vontade. Vim hoje sem vontade, mas pode ter certeza que ajudou, fez caridade, prestou caridade. Vim hoje desequilibrado, mas pode ter certeza de, além de ser beneficiado, beneficiou um monte de gente que precisava só da nossa disposição. Que Deus nos envolva, nos ilumine, para que a gente compreenda cada vez mais a necessidade de cooperarmos. Que as nossas orações sejam firmes enquanto nós estamos nesse plano. Que a gente possa auxiliar os nossos irmãos encarnados, mas também os desencarnados, nem que seja pela oração. O nosso mestre mesmo disse que se eu não sou capaz ainda de morrer em nome dele, que pelo menos eu ofereça um copo de água fresca ao próximo, porque às vezes esse copo de água fresca modifica uma disposição. Que assim seja. Bom, muito obrigado, Alexandre. Eu nem diria que seria uma palestra, foi uma aula. Não é? Uma aula. Eu acho que cada um daqui deve ter sentido... fui muito feliz na minha prece inicial, lá falei de maneira clara, e foi exatamente assim, né, gente? Foi muito bom. A cada exemplo que você nos deu aqui, eu acho que cada um de nós sentiu aquilo que pesou, não é? Aquilo que alertou, nossa, eu estou fazendo isso, não é? Eu acho que foi muito bom, bom demais. Muito obrigado, viu? Foi excelente. Alguém quer colocar alguma coisa para não ficar sozinho aqui? Porque foi profundo. Foi profundo, pois não. Eu queria, na verdade, além de levantar várias coisas assim que a gente associa ao nosso dia, né? Eu veio muitas questões, assim, eu falou de conversar, pode reforçar as coisas assim. Mas se tivesse algum material, alguma coisa que a gente possa estudar sobre psicologia inconsciente e intervenções espirituais. Porque, às vezes, até a questão de pensamentos intrusivos, né? Que eu não sei se é a psicologia, mas que fala que muitas coisas vêm do nosso inconsciente. Mas, para mim, para nós, muitas coisas vêm da parte espiritual. Então, pessoas que têm muitos pensamentos intrusivos, pesadelos, por mais que você faça são os pesadelos. Eu acho que a sua aula, né, a sua palestra, trouxe por isso para mim, né? A gente tentar entender melhor. Então, não sei se existe algum Série psicológica, Joana de Ângeles, psicografia de Valdo Pereira, exatamente isso. É uma série inteira de vários livros. Bacana, legal. Mais alguém? Não? Então vamos para os passes? Vamos nos preparar para os passes. Vou pedir para que os passistas então se dirijam lá. Aí eu vou chamando aí conforme for.
Bom, para encerrarmos então essa manhã, tenho certeza foi profunda para cada um de nós. Vamos então para a nossa prece final. Pai amado, agradecemos por esse momento de luz e aprendizado, muito aprendizado, que tivemos nessa manhã de domingo. Obrigado, Senhor, pela palestra que nos ajudou a refletir sobre a cooperação entre encarnados e desencarnados, a compreender a nossa vida, mostrando-nos principalmente que nunca estamos sozinhos e que o bem é construído com a ajuda de todos, na terra e no plano espiritual. Agradecemos ao nosso irmão de caminhada, Alexandre Sene, e aos bons espíritos que o inspiraram, trazendo muito esclarecimento e esperança aos nossos corações. Ajuda-nos, Pai, então, a levar para o nosso dia a dia os ensinamentos aqui recebidos, agindo com mais amor, com mais paciência, mais respeito e principalmente caridade. Ampara os espíritos amigos que estiverem aqui conosco em trabalho e também aqueles que ainda sofrem, para que encontrem conforto, paz e renovação. Ao encerrarmos então os trabalhos dessa manhã, que possamos seguir para nossa casa em paz, com a fé fortalecida e com o desejo, aquele desejo sincero de fazer o bem. Que a tua paz, Senhor, permaneça conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Um ótimo final de domingo a todos, uma ótima semana e nos encontramos novamente semana que vem. Espero todos aqui.